Olá, hoje eu quero te falar sobre as alegorias. Quero te ensinar como você lida com elas, como identificar e também como interpretá-las. O que você pode e o que você não pode fazer com uma alegoria no texto bíblico. Bora pro vídeo? Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183, são 183 dias, aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós temos aqui, no dia 85, o Salmo 80. E eu separei o Salmo na nova versão internacional. E nos diz assim o texto das Escrituras: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Verso 8. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira. Da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste à tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Pois bem, um texto que traz aqui para a gente algumas ideias interessantes. E hoje, como eu falei na introdução, nós vamos trabalhar com as alegorias. O que são as alegorias? São formas comparativas do texto que são usadas de forma um pouco mais amplas. São exemplos da vida real que trazem comparações de vários fatores daqueles exemplos. Aqui no texto nós temos claramente uma alegoria, que é a alegoria da videira. Olha só, começa aqui no versículo 8 e vai até lá o versículo 16. Aqui nós temos essa alegoria, deixa eu pintar aqui, isso. Olha só, ele está falando aqui da videira. E então ele coloca vários aspectos dessa videira nessa alegoria, para falar sobre o quê? Quem é a videira aqui no caso? Olha só, ele começa. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Então ele está falando aqui que ele tirou aquela videira, aquele povo, e aqui ele está se referindo à videira como o povo de Israel. E o povo de Israel Deus limpou o terreno para ele, né? E este povo lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos por sua sombra. Aqui está tudo falando sobre o crescimento desse povo, né? Seus ramos se estenderam até o mar, seus brotos até o rio. E depois que ele fala sobre tudo isso, que Deus trouxe essa videira do Egito, expulsou as nações, limpou o terreno para eles e plantou eles ali no Egito, então ele começa,
Por que o Senhor permitiu que outras pessoas viessem e apanhassem as suas uvas, né? Ou tirassem do seu fruto? Né? Por que derrubaste as suas cercas? Porque toda a sua proteção saiu, foi derrubada dali. Javalis agora entram e se alimentam do campo dela. E aí ele clama então, pedindo para que Deus tome conta novamente desta videira, né? Desta raiz que o Senhor plantou, que o Senhor fez para si. Né? E ele diz, a sua videira foi derrubada como lixo, consumida pelo fogo. Então veja só esta grande comparação que ele faz do povo de Israel. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer com a videira com a alegoria, né? Uma coisa que a gente não pode fazer com a alegoria é colocar ou tentar imaginar coisas que o texto não diz. Pensar numa videira, pensar numa planta e tentar pegar fatores que o texto não diz e aplicá-los no texto. Como, por exemplo, a gente sabe que uma videira precisa de água para viver, que uma videira leva tempo para crescer. A gente sabe que ela precisa do sol, precisa do ar, precisa ser cuidada, ser podada, eventualmente precisa livrar ela das pragas, né? Prevenir, né? Contra as pragas. Mas, e aí, por vezes, alguns pregadores, alguns estudantes da Bíblia vão pegar esses aspectos que eu acabei de falar e vão tentar aplicar ao texto. Só que é o seguinte, a gente não tem como fazer isso porque no texto não existe isso. O texto não falou sobre isso em momento nenhum. Em momento nenhum. Então a gente, na alegoria, um ponto importantíssimo é ficar apenas com o que a alegoria nos diz. Apenas com o que a alegoria nos diz. Somente o que ela diz é que é de fato importante para nós, ou que a gente deve realmente afirmar, porque foi o que o texto bíblico registrou. A gente não pode ir na alegoria além do que o texto bíblico nos diz, tá ok? Então pegue o que tem aqui no texto, todas as aplicações sobre essa alegoria, estude um pouco melhor e você pode então aprender mais sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima!